missão dele e também quanto ao exercício do poder de polícia. Outra questão relevante. Pontuamos novamente, na primeira parte da nossa aula, que a responsabilidade é objetiva. De fato, é isso mesmo, mas há uma exceção e vamos pontuar a partir da pergunta aí do nosso amigo. Pessoal, qual é a responsabilidade do Estado com relação à produção aí, ou ainda levando a danos ambientais? O Estado não pode causar danos ambientais? Não pode causar lesões ao meio ambiente? Claro, sem dúvida que o Estado pode causar. E é bom lembrar que a Lei 6.938 de 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela relaciona também no seu artigo 3º o conceito de poluidor. E quem é o poluidor? Poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito privado ou de direito público, causadora aí, direta ou indiretamente, desta lesão ao meio ambiente. E, claro, também o Estado responde por danos ambientais de maneira objetiva. E qual é o fundamento disso? Qual é o fundamento para o Estado responder de maneira objetiva? Está na própria Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, traz a responsabilidade do Estado, bem como dos entes administrativos, das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos. A responsabilidade é objetiva, no mesmo sentido. Mas no início da resposta dessa pergunta, eu mencionei que há uma exceção. E qual é esta exceção? Quando se tratar de um dano ambiental causado, por exemplo, por um particular, mas em decorrência da omissão do poder público, na ausência do exercício do poder de polícia, o poder público deixou de fiscalizar. Olha os argumentos, pessoal. O poder público deixou de fiscalizar, foi omisso no exercício do poder de polícia, e isso acabou contribuindo aí para o dano ambiental. Nessas hipóteses, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Essa é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, afirmando que quando se tratar de omissão no exercício do poder de polícia, da fiscalização, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Para que não possamos confundir. Em regra, quando se fala em responsabilidade ambiental, ela é objetiva, tanto para pessoas físicas, pessoas jurídicas, e no caso de pessoas jurídicas, de direito privado ou de direito público. Se ela causa o dano, responsabilidade objetiva. E a única exceção, quando se tratar da omissão do poder público no exercício do poder de polícia, no exercício aí da fiscalização. Em hipóteses como essa, a responsabilidade é subjetiva. Muito cuidado, doutoras e doutores. E aí, se alguém me indagar, qual é a base para esse apontamento? É, sem dúvida, os julgados aí do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que contribui de maneira maravilhosa, significativa para a proteção ambiental. Ok, doutoras e doutores? Não vamos confundir, portanto, essa discussão objetiva, em regra. A única exceção, omissão no exercício do poder de polícia, omissão na fiscalização. Nessas hipóteses, portanto, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Então vamos aí para a terceira pergunta, né? A pergunta do próximo candidato ou candidata. Professor Fabiano, o senhor poderia falar um pouco sobre os princípios do direito ambiental aplicáveis à responsabilidade civil ambiental? Olha que pergunta interessante e pergunta importante. Quais são os princípios do direito ambiental aplicáveis à responsabilidade em matéria ambiental? O primeiro princípio que eu gostaria de pontuar é o princípio da solidariedade intergeracional, que alguns autores chamam de princípio da responsabilidade entre gerações. Os nomes mudam, ou ainda é possível denominar como princípio da equidade intergeracional. Esse princípio da solidariedade, da equidade intergeracional, tem previsão constitucional. O artigo 225, em seu caput, no finalzinho do caput do artigo 225, fala que é dever aí do poder público, nosso, da coletividade, né, preservar o meio ambiente para as presentes
e futuras gerações. Repara, olha a importância disso. Preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Na minha opinião, esse é um dos pontos mais revolucionários da Constituição de 1988. E por quê? Porque o legislador constituinte criou um sujeito de direito indeterminado, um sujeito de direito que ainda não nasceu. De maneira bem simples, são os nossos filhos, os nossos futuros netos. Então nós temos aí, quando se fala em responsabilidade civil ambiental, o dever de preservar o meio ambiente, de evitar os danos causados ao meio ambiente, não só para esta geração, a geração que todos nós pertencemos, mas para gerações que ainda vão nascer, para os nossos filhos, para os nossos netos. E esse é um princípio de ética entre as gerações. Alguns doutrinadores mencionam, somos inquilinos nesse planeta e, como tal, devemos legá-lo para as gerações futuras. Esse é um princípio aplicável à responsabilidade. Na medida que eu evito os danos ambientais, eu estou deixando o meio ambiente, ecologicamente equilibrado para as gerações futuras. Um outro princípio que tem relação aqui é o princípio do poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador coloca que o empreendedor, o empresário, ele na verdade tem que tomar todas as medidas preventivas na sua atividade econômica. E ainda que esse empresário, que este empreendedor adote todas as medidas preventivas na sua atividade, se eventualmente, ainda que adote todas as medidas, acontecer algum dano ambiental, ele vai responder. O princípio do poluidor-pagador tem toda a pertinência com a responsabilidade civil ambiental. Afinal de contas, cabe a este empreendedor o quê? Tomar todas as medidas preventivas. E se ainda assim, tomando as medidas, eventualmente acontecer aí um dano, ele responde pelo dano causado, ao meio ambiente. Outros dois princípios, aí de maneira um pouquinho mais rápida, que também se aplicam à responsabilidade, é o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Por que prevenção? A essência do direito ambiental é a essência preventiva. Antecipar-se a quê? As possíveis consequências de uma atividade, de um empreendimento. Por que eu adoto a lógica preventiva? Justamente para evitar os danos ao meio ambiente. Olha a pertinência que tem este princípio. Aliás, o direito ambiental, ele é essencialmente preventivo. E aí, para fechar, o último princípio é o princípio da precaução. Da mesma forma, adotar medidas de precaução é importante uma diferenciação. Acho que vale, neste momento, diferenciar o princípio da prevenção e o princípio da precaução. O que é o princípio da prevenção? Ele lida com os riscos conhecidos. O que é prevenção? Prevenção é agir antecipadamente. Quando é que eu vou agir antecipadamente? Quando eu tenho dados, quando eu tenho informações, ou porque uma atividade, o dano já ocorreu anteriormente. Exemplo, todo mundo sabe que uma atividade mineradora pode causar degradação ambiental e muitas vezes de forma significativa, para não dizer, em boa medida. Princípio da prevenção, igual riscos conhecidos, porque eu tenho pesquisa, porque eu tenho dados, porque eu tenho informações. Princípio da precaução, eu trabalho os riscos desconhecidos, o perigo em abstrato. Eu não tenho dados, eu não tenho pesquisas, eu não tenho informações ambientais conclusivas sobre a consequência de uma determinada atividade ou ainda de uma intervenção no meio ambiente. Alguns exemplos do princípio da precaução. O aquecimento global, todo mundo sabe que está acontecendo o aquecimento global, mas em qual intensidade? Temos pesquisas conclusivas sobre o aquecimento global? Conclusivas ainda não. No mesmo sentido, organismos geneticamente modificados, os alimentos transgênicos. Temos pesquisas conclusivas. Repare a ênfase que eu tenho conferido. Pesquisas conclusivas sobre as consequências sobre o meio ambiente ou sobre a saúde humana? Ainda não. Portanto, nesses casos, adota-se o princípio da precaução. Tudo bem, doutores? Tudo bem, doutoras? São esses os princípios aplicáveis à responsabilidade civil ambiental. Princípio da solidariedade intergeracional.